mesmo tendo um bom emprego, um ótimo salário, formada, com muitos amigos, festas, baladas, aonde eu queria, eu tinha acesso livre. Mas, no silêncio do meu quarto, onde não havia ninguém, o vazio dentro da minha alma me corroía silenciosamente. Todos viam um sorriso, mas não sabia que eu tinha uma máscara, né? Me escondia através dessa máscara. Eu procurava, na verdade, nas pessoas, né? Eu procurava o amor, eu procurava que as pessoas me notassem. Por isso que eu vivi em baladas, grandes eventos, já tive também relacionamentos que não deram certos. Tudo que eu tentava procurar do lado de fora não ocupava o vazio que estava dentro de mim. Então, de nada resolvia. E com isso, veio sempre o pior. Até que em 2020 chegou a pandemia. Aí eu não tinha mais com quem conversar, não tinha amigos, não tinha balada, não tinha bebedeira, absolutamente nada. Aí eu acabei o quê? Isolada. Ali foi onde eu comecei a o quê? Enfrentar os meus medos. Só que eu não tinha força, eu não tinha, como se diz, uma estabilidade emocional para isso. E foi onde eu encadeei uma depressão profunda. É como na novela Jesus, aquela voz ficava no meu ouvido, né? Lá se mata, sai, chuta o balde, não se preocupa com nada, depois tudo se resolve. E eu ficava procurando de onde vinha aquilo. Eu não via aquele espírito, mas eu ouvia claramente aquelas vozes me influenciando. Por várias vezes eu ficava o dia inteiro falando de onde vinham essas vozes, como que eu não vejo. Quando eu via, eu já estava fazendo tudo o que a vozes pedia para me fazer. Aí um dia todo mundo saiu de casa, eu me recordo que eu estava deitada na minha cama, eu cravava a unha na minha cabeça porque eu dizia como todo mundo consegue ser feliz, menos eu. O porquê disso? Tentei de tudo, academia, antidepressivos, psiquiatras, psicóloga, quer dizer, então eu fui fundo mesmo. Aí eu olhava assim, poxa, eu doente, ninguém tem a capacidade de vir me ajudar, será que nem minha família me vê, nem minha mãe me enxerga? Mas o problema estava dentro de mim e eu não conseguia falar. Parece que havia um mal que me abraçava, me sufocava e não deixava eu falar. Ninguém vai te entender. Todos vão te colocar como louca. Vão te internar. Aí você vai ficar lá abandonada, você vai ver, fica calada, não fala nada. Essas vozes eram 24 horas. Eu não dormia. Eu cheguei a tomar remédio escondido, porque eu não queria que ninguém sabia o que estava acontecendo comigo mais. Porque eu falava, minha vida é uma desgraça. Não, nada deu certo, então... Beleza, aí todo mundo saiu, fui pro banheiro de casa, eu tava sozinha. E eu vi uma gilete. Aí falou, ó, vai lá, quebra essa gilete, corta seus pulsos e morre pouco, já que você não consegue acabar de uma vez. Aí eu lembro que quando eu me levantei para acabar com tudo, eu não queria mais aquilo para mim. Eu falei, não, nada dá certo, todo mundo consegue, todo mundo é feliz. Para mim não tem mais jeito. Então, é para acabar, vamos acabar com tudo. Só que na hora que eu me levantei, eu me lembrei. Eu falei, não. Isso é errado, eu vou acabar com a minha vida. E aí, e daqui pra frente? Eu pensei em Deus, eu lembrei de Deus. E eu não consegui abrir mais a porta do meu banheiro. Eu comecei a sentir uma falta de ar, que parece que as paredes foram fechando. E eu falei, meu Deus, me ajuda. Aí a porta se abriu, eu olhei o corredor da minha casa. Eu falei assim, olha meu Deus, se o Senhor existe, me ajuda. E minha irmã, que já é da fé da Igreja Universal, sempre me convidando, falando, vamos, isso é ilusão. Mas eu não queria abrir mão de conhecer mais sobre o brilho deste mundo. Eu queria viver tudo que ele tinha de prazer. Porque eu sabia do prazer que ele gerava no momento e mesmo eu sofrendo, eu pagava para ver. Até que eu decidiria. Aí quando eu cheguei na igreja, que eu passei por aquelas portas, eu dei de cara com o altar. E ali parecia que estava o próprio Senhor Jesus me esperando, porque tinha um brilho diferente no altar. Um brilho assim que eu nunca tinha visto, quer dizer, o brilho que eu procurei no mundo, na verdade não existia. O altar era diferente. E eu me senti tão acolhida, tão assim, eu fui recebida de uma forma totalmente diferente. Parecia que, para muitos parece não, parecia que eu tinha entrado no céu.
E eu cheguei na minha irmã e falei para ela assim, eu nunca tinha visto algo tão glorioso. E foi através disso que eu busquei a conhecer mais a Deus. Foi através dessa reunião que eu decidi, falei, não, eu quero conhecer mais esse Deus. Foi esse brilho. Eu comecei a aprender a palavra de Deus. Comecei a entender quem era Deus. Eu foquei, porque começaram a falar do Espírito Santo. Eu falei, quem é Espírito Santo? Eu não conheço. Porque mesmo tendo uma irmã da fé em casa, eu não queria ouvir ela. Eu queria que alguém me ajudasse, tirasse a dor de mim, mas eu não queria pagar o sacrifício para viver aquilo. Nem a Bíblia, eu conseguia olhar para a palavra de Deus, porque aquilo me irritava. Até que eu desci as águas, tomei a decisão de matar o velho eu, matar a criatura, porque eu queria conhecer mais de Deus, né? Numa reunião de quarta-feira, eu cheguei decidida. E eu fui tão sincera nas minhas palavras, as lágrimas desciam que eu não conseguia conter. Eu com a minha mão no peito, eu pedia pelo amor de Deus, eu falo, pelo amor de Deus, meu Deus, se o Senhor não achar graça em mim para me batizar com o teu Espírito Santo, que eu sei que eu não sou digna de nada. Eu não mereço nem estar aqui com os meus pés dentro da tua igreja. E eu me recordo que quando aquela presença veio dentro de mim, eu conheci o autor do amor. O Deus que mudou a minha vida. Eu não merecia. Tantas vezes que Ele tentou, Deus tentou várias vezes impedir que eu sofresse o que eu sofri no mundo, porque eu sofri muito. Fui muito humilhada, eu fui pisada. E graças a Deus hoje eu não só conheci o autor do amor, né? Mas um pai de verdade que me abraçou, que me acolheu, que me lavou, que me limpou. Eu posso dizer com todas as palavras do mundo que eu tenho um pai de verdade, que me acolheu. Ele não me deu só o seu amor, ele me deu o seu espírito. Ele me selou com... Às vezes eu procuro todas as palavras do mundo, não expressa quem é Deus. Nada neste mundo se compara a quem é Ele. Quando Jesus disse que não nos deixariam órfãos, realmente, Jesus não só cumpriu a promessa dele nessa terra, mas lá no céu, que nos deu a sua presença. Hoje eu não preciso de remédios, o álcool. Eu não preciso de nada que ocupe o lugar de Deus, porque Ele é o amigo que eu procurava. Ele é o alimento meu diário. E assim, é algo que o mundo, as pessoas procuram tanta coisa no mundo e tudo que nós temos está em Deus. Hoje a voz dele é o suficiente para me levar ao caminho certo. E eu, que um dia queria morrer, hoje eu quero viver. Então eu vivia depressiva, angustiada, hoje eu não tenho mais isso. E eu sou sim prova viva de que depressão tem cura. Parece até uma ironia, né? Eu, diretora de uma autoescola, não conseguia dirigir minha própria vida. E hoje, graças a Deus, eu tenho o Espírito Santo que dirige a minha vida e que dá tudo certo.